Filipenses, capítulo 1, prefácio e saudações, Paulo e Timóteo, servo de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Nota de rodapé 1. A primeira igreja cristã na Europa foi fundada na casa de Lídia, a partir de sua conversão em Filipos, uma das principais colônias do Império Romano, chamada em latim de Colônia Augusta Filipensis. Localizada na principal estrada Via Ignácia, que ligava as províncias orientais com a cidade de Roma. Na igreja em Filipos, ministravam vários bispos, em grego episcopoi, que significa supervisores ou presbíteros, Atos 20, versículo 17 ao 28. Entre eles Lucas, o autor de um dos evangelhos e do livro de Atos dos Apóstolos, Atos 16, do versículo 13 ao 17, Atos 26. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças e súplicas, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós. Em todas as minhas súplicas, em vosso benefício, sempre oro com alegria. Em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Nota de rodapé 2. O grande júbilo do apóstolo do Senhor é constatar que as igrejas recebiam suas cartas e conselhos como palavra de Deus e se entregavam à prática do Evangelho, Romanos 1:8, 1 Coríntios 1:4, Colossenses 1:3, 1 Tessalonicenses 1:2, 2 Tessalonicenses 1:3, 2 Timóteo 1:3, Filemão, capítulo 1, versículo 4. Paulo era agradecido a Deus pelo apoio permanente dos filipenses, desde seus primeiros discípulos, Atos 16:12, até agora, perto do final do seu primeiro período de prisão em Roma, Filipenses 2:24, Atos 28, versículo 16 ao 31. A palavra grega koinonia, normalmente associada à ideia de comunhão ou participação ativa no progresso de vida de alguém, aqui tem um sentido de cooperação generosa. Paulo e a igreja dos filipenses compartilhavam as bênçãos e os sofrimentos pela causa de Cristo. E estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus? Ora, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas correntes que me prendem, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é minha testemunha da saudade que sinto de todos vós, com a eterna misericórdia de Cristo Jesus. E suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, plenos no fruto de justiça, fruto este que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nota de rodapé 3. O alvo dos cristãos é viver acima da mediocridade, dos embaraços e da mistura com o mal, até a volta gloriosa de Cristo, quando todo o processo de salvação, que inclui regeneração, santificação e glorificação, será concluído. Versículo 10, Filipenses 2:16, 1 Coríntios 1:8, 1 Coríntios 5:5, 2 Coríntios 1:14. É Deus quem toma a iniciativa da salvação. É Ele mesmo quem lhe dá a continuidade e um dia a levará à consumação, quando os cristãos haverão de prestar contas dos seus atos na terra, antes de usufruírem todos os benefícios da glória eterna com Cristo. 2 Coríntios 5:10. Deus espera que os crentes demonstrem ao mundo uma vida verdadeiramente justa, Amós 6:12, Mateus 5, do versículo 20 ao 48. Hebreus 12, versículo 11, Tiago 3:18, Gálatas 5:22, fruto este produzido por Jesus Cristo, mediante a obra diária do Espírito Santo, João 15:5, Efésios 2:10, com o objetivo maior de louvar e glorificar a Deus, Efésios 1, do versículo 6 ao versículo 14. O sofrer e o avanço do Evangelho.
Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais, que é por causa de Cristo que estou na prisão. Nota de rodapé 4. Paulo soube, pelo poder do Espírito Santo em sua vida, transformar uma situação aparentemente vexatória, humilhante e dolorosa em grande testemunho e oportunidade para pregar o Evangelho aos soldados e oficiais da famosa guarda pretoriana, que em Roma somava mais de 9.000 homens. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus? É verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, porém outros o fazem com boas intenções. Este o fazem por amor, conscientes de que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles outros anunciam Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Todavia, quem me importa? Que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado, e por isso me alegro. Em verdade, sempre me alegrarei. Nota de rodapé 5. Muitos mestres cristãos reconheciam os verdadeiros motivos das perseguições, açoites e prisões de Paulo e pregavam o Evangelho ainda com mais amor, lealdade e bravura. Outros, porém, dando vazão à inveja que alimentavam contra o apóstolo, usavam esses fatos de forma fraudulenta e maldosa, com o propósito de destruir a reputação de Paulo e fazer prevalecer seus ensinos sobre Cristo, projetar suas próprias imagens e conquistar ambições meramente egoístas. Paulo usa a expressão grega aumentar o sofrimento, que significa literalmente fricção, uma figura de linguagem sugerida pelo atrito das algemas em suas mãos e pés. Contudo, o apóstolo do Senhor não se deixa deprimir, pois sabia que a mensagem é sempre maior que o mensageiro. Alegria é a palavra-chave dessa carta de Paulo, aparecendo no texto como sinônimos, verbos e substantivos mais de 15 vezes. A bênção de viver com Cristo, pois estou certo de que o que passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo com ansiedade, grande esperança, que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido do meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Nota de rodapé 6. Paulo tem absolutamente certeza da sua salvação, tradução literal da palavra libertação, eterna em Cristo, Romanos 8, 28, Jó 13, do versículo 16, versículo 18. E fé em seu livramento da prisão por meio das orações dos filipenses e da vontade do Espírito Santo, versículo 25, Filipenses 2, 24. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor, mas já não sei o que escolher. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Nota de rodapé 7. Fonte de inspiração e alegria de viver de Paulo era a presença do Deus vivo em sua alma por intermédio do Espírito Santo de Cristo. Todos os cristãos sinceros gozam desse mesmo privilégio e, por isso, devem aprender a ouvir e a seguir os conselhos do Espírito Santo, a fim de sentirem as mesmas alegrias e consolações de Paulo. As circunstâncias adversas e os sofrimentos são tentações para que desistamos do Evangelho e, assim, deixemos de fazer o que sabemos que é correto. Entretanto, Paulo nos ensina a perseverar pela fé e nos regozijarmos em Cristo, mantendo nosso testemunho durante todo o tempo em que estivermos nesta terra. Paulo afirma objetivamente que ao fecharmos nossos olhos para esse mundo e abandonarmos esse corpo fraco e mortal,
Estaremos na presença de Cristo para sempre, 2 Coríntios 5, do versículo 6 ao 8. Mas entendo que, por vossa causa, é mais necessário que eu permaneça no corpo. Portanto, imbuído dessa confiança, creio que vou permanecer e continuar com todos vós, para o vosso progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, uma vez mais, a vosso louvor e glória em Cristo Jesus transborde por minha causa. A unidade dos crentes em Cristo. Portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito, combatentes unânimes em prol da fé evangélica, sem de maneira alguma vos deixardes constranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Para eles isso é um sinal de perdição, entretanto para vós de salvação. E isso vem da parte de Deus. Portanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Nota de rodapé 8. A verdadeira vida cristã é constituída de fé, alegrias e sofrimentos, experiências oferecidas pelo Senhor aos seus filhos, como bênçãos, jamais como maldições ou castigos, pois fomos chamados não apenas para crer, mas para sermos coparticipantes dos sofrimentos que o próprio Cristo enfrentou e venceu. Mateus 5, 11, 12, Atos 5, 41, Tiago 1, 2, 1 Pedro 4, 14. Os filipenses haviam visto o testemunho de Paulo e Silas em sua primeira viagem a Filipos, quando foram presos por causa da proclamação verdadeira do Evangelho. Atos capítulo 16, versículo 19 ao versículo 40. Portanto, por amor de Cristo vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Considerando que estáis passando pela mesma luta que me viram combater, e agora ouvis que ainda enfrento. Só lhe dou glória.